Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje vai falar sobre diversidade sexual e inclusão, com o nosso convidado diretamente da Suécia, falando sobre os seus estudos de doutoramento em vida inclusiva. Será? Ele já deve estar chegando. Olá, professor Juvencio, como vai? Olá, tudo bem? Que coisa boa estar aqui novamente. Foram muitos pedidos para que você voltasse para uma nova live aqui conosco. E agora, né, pelo Instagram do IFSC, Campus São José, da licenciatura em Química. Gostaria de Peço, saber... desculpa, Grazi, peço para acertar o seu microfone. A sua voz está um pouco distante. Ah, tá bom. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá certo. Obrigada. Então vamos esperar o Instagram fazer o movimento, tá, Juvencio? Para que as pessoas comecem a serem avisadas. Nós já estamos aqui online. Já recebi aqui. Aí continua baixo ainda o meu fone, o meu som. Melhorou. Melhorou? Dá para ouvir, então. Uhum. Vou ficar aqui segurando. Vamos ver se melhora. Está dando interferência, eu não consigo tirar o microfone. Então, para diminuir a interferência, é só ter o microfone mais próximo possível. Assim, tá bom. Exatamente. Exatamente. Pessoal que está chegando, boa noite aos meus estudantes do curso de licenciatura. Essa live faz parte do componente curricular Seminários Temáticos. De 15 em 15 dias nós estaremos aqui pelo canal da licenciatura, Campus de São José, com convidados, com momentos de discussões importantes, para trazermos um pouco mais de conhecimento nessa perspectiva que tem o título do seminário, que se chama Educação Sexual, Diversidade e Inclusão. E a temática da live de hoje vai falar sobre diversidade sexual e inclusão com o Juvencio Nota. O Juvencio Nota, para falar um pouquinho dele, nosso convidado é doutorando em estudos de gênero pela Universidade de Uppsala, na Suécia, de onde ele fala nesse momento. Então, pessoal, lá, meia-noite e 30 já, passando. Só quem é muito apaixonado pela temática que está aqui, né, nesse horário, falando conosco. É mestre em Educação e Ensino de Biologia, docente na Faculdade de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Pedagógica de Moçambique, Maputo, membro do grupo de pesquisa em Gênero, Educação e Ciências, é coautor da revista de integração da perspectiva de gênero no currículo de formação na Universidade Pedagógica de Moçambique, coordenador dos núcleos de estudos de gênero, sexualidade e educação, o NUGSEC, licenciado em Biologia e Química. Então, pessoal, aí, ó, uma pessoa da área que vai falar para nós, né, sobre diversidade e inclusão. E eu gostaria aqui também de fazer o agradecimento, né, pela oportunidade de estar ministrando essa componente curricular, como eu falei há pouco, seminários temáticos, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, quem está nos ouvindo de fora. É um curso que valoriza, né, as pessoas, os estudantes em primeiro lugar, sempre com muita parceria. E eu convido, já aproveito, né, para convidar durante a live, que sigam o Instagram LIC Química e IFSC São José, para dar um apoio a todo o trabalho que é desenvolvido por uma equipe docente e por muitos estudantes. Aproveito para agradecer também aqui a coordenadora do curso, Paula de Aguiar, pela oportunidade de estar ministrando essa temática. Professor Juvencio, a palavra é toda sua. Eu gostaria muito que nos falasse sobre a temática, né, em questão aqui. Como é que está a sua visão em Moçambique, com relação à sua experiência também agora na Suécia? Como é que estão as questões da diversidade e inclusão, para depois a gente chegar aqui, né, no Brasil, falar um pouquinho dessas perspectivas nessas áreas, sendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, então é bastante complexa essa discussão. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, professora Graziela. Olá a todas e a todos. Eu espero que me estejam a ouvir em perfeitas condições. Como a professora Graziela já me apresentou, eu sou Jovencio Nota e vim para cá hoje para partilhar com vocês algumas provocações, permitam-me dizer assim, algumas reflexões em torno da diversidade sexual e inclusão, né? Mas antes de me adiantar, eu também gostava de, em primeiro lugar, agradecer à professora Graziela por esse excelente trabalho que vem desenvolvendo e eu venho acompanhando. E também os meus agradecimentos e reconhecimentos são extensivos a toda a direção do IFSC por perceber a relevância deste tema para os seus graduandos, os seus formandos, não é? E, sobretudo, para quem está a fazer química. Antes de entrar para a live, eu estava no Instagram do IFSC e dei uma olhada e fiquei muito entusiasmado. Eu percebi que há um engajamento institucional com respeito às questões de gênero, né? Com ênfase aqui para a mulher na ciência. Vi ali imagem de mulheres negras nos laboratórios, etc. Ou seja, há uma mobilização institucional para subverter, não é? Este paradigma hegemônico das ciências como um campo eminentemente masculino, né? Dominado pelas pessoas de uma cor branca, vamos lá dizer assim. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu reconhecimento público ao IFSC por este engajamento e o facto da professora Graziela estar aqui juntamente comigo para refletir sobre diversidade sexual com estudantes de química é uma evidência do que eu acabei de dizer. Não é? Então, os meus parabéns a todos por esta empreitada. Obrigada, professor. Pois bem, eu vou começar por falar um pouco também sobre sexualidade e diversidade. Mas antes disso, eu quero dizer a partir de qual prisma eu vou me posicionar para falar isso, né? A minha posicionalidade. Eu vou falar como alguém com background em biologia e química. Não é? Não vou falar como doutorando, nem vou falar como mestre em educação, vou falar como alguém que tem um background em biologia e química. Não é? O meu interesse pela questão da sexualidade, gênero e diversidade, ela data também da minha graduação, porque eu me apaixonei pela chamada biologia do comportamento, ou etologia humana, em que uma das coisas fascinantes que nós debatíamos era a sexualidade humana. Não é? E o biologismo, aquela forte ênfase para a questão biológica, para interpretar tudo na matriz biológica, numa perspectiva essencialista, né? De que tudo nos é dado, né? Não me satisfazia de todo. Então havia mais alguma coisa que eu queria satisfazer em mim. E foi aí onde eu comecei a procurar entrar mais para a componente das ciências sociais e humanas e estabelecer esse diálogo profícuo entre as ciências biológicas, né, e as ciências humanas, com ênfase para a questão da sexualidade. E falar de sexualidade com químicos, à primeira vista pode ser algo estranho, talvez até assustador, mas por que falar sobre sexualidade e diversidade com quem está a estudar química? O que isto tem a ver com a química? À primeira vista, aparentemente, não tem a ver nada. Mas eu vou mostrar que tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Pelos seguintes motivos. Primeiro, é que a química é uma ciência natural que faz parte do que nós chamamos em inglês de STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E neste campo disciplinar, as mulheres são historicamente subrepresentadas. Não é? E eu quero dizer mais. A concepção predominante de ciência, a lógica com a qual ela vem operando ao longo dos tempos,
é numa matriz, vamos dizer assim, masculina, não é? É numa matriz branca, né? Muito associada à figura do homem branco, e é numa matriz heterossexista, o que significa que os outros sujeitos que não se enquadram neste ideal, neste imaginário, acabam sendo excluídos. Não é? E a química mostra que todos nós, independentemente da cor, somos feitos de compostos químicos, ácidos nucleicos, DNA, proteína, etc. Ou seja, biologicamente, já há aqui uma evidência de que nós temos mais semelhanças do que diferenças, apesar das diferenças que existem. Então, é possível falar de uma igualdade na diferença. Não é discurso, não é utópico pensar nisto. Não, é verdade. Não é? E, portanto, falar de sexualidade com quem estuda química não é algo estranho e nem pode ser, porque a ciência ela é feita não com pessoas, vamos lá dizer assim, vou usar um termo, a ciência é feita com pessoas portadoras de uma certa identidade sexual e de gênero, né? O que significa que a sexualidade, que a identidade sexual, a diversidade sexual, a orientação sexual, também se faz presente nas práticas, né, científicas. Então faz todo o sentido procurarmos perceber os sujeitos que transitam e que coexistem neste campo disciplinar da química e além da química, dizendo na sociedade. Não é? Pois bem, Alfred Kinsey, ele lembra-nos que a sexualidade humana ela é plástica, não é? Ela é fluida, ela é maleável. A sexualidade humana ela não é binária. A escala de Kinsey diz-nos que a sexualidade humana ela parte do exclusivamente homossexual para o exclusivamente heterossexual. E nestes dois extremos, ou entre esses dois extremos, coexistem vários outros sujeitos, ou várias outras identidades. Ou seja, há sujeitos que não são nem homossexuais e nem heterossexuais. E há sujeitos que são uma e outra coisa, ou uma ou outra coisa. O que significa que a sexualidade humana ela é repleta de uma grande diversidade. Quando eu olho para o Brasil hoje, o Brasil é um país multicolor, multirracial. E isto evidencia mais ainda a premência de falar sobre a diversidade sexual. Não é? Temos a diversidade de gênero, temos a diversidade racial e também temos a diversidade sexual, que não pode ser escamoteada, não pode ser cerceada, não pode ser escondida. Não é? Então, é verdade que historicamente já tivemos casos, ainda na Idade Média, de cientistas na área da química, na área da inteligência artificial, que acabaram sendo sacrificados, mortos e sofreram castração química por conta da sua orientação sexual. E há um estudo recente do Banco Mundial que veio mostrar o seguinte: por conta da homofobia institucionalizada, por exemplo, em países como a Índia, isto tem implicado sérios retrocessos econômicos, o que significa que o respeito pela diversidade sexual não apenas é uma questão de direitos humanos, não é? Porque o direito a uma sexualidade e vivê-la plenamente, não é? Livremente, é uma questão de direitos humanos, mas também eles vieram mostrar a perspectiva econômica da homofobia, por exemplo, não é? E outras formas de fobias em relação à sexualidade. E eles foram mostrar que muitas das vezes as sociedades acabam excluindo pessoas com grande potencial para contribuir no desenvolvimento econômico, político e social dos seus países e que acabam sendo excluídos apenas pela sua orientação ou identidade sexual. Não é? Então, esta é uma perspectiva interessante que eu trago. E depois, o Edgar Morin vem nos dizer o seguinte: um dos grandes desafios
para a educação no século. Por quê? Porque a nossa educação, no sentido lato, mesmo também no sentido da educação escolar, ela ainda não nos tem habilitado a encarar com naturalidade a nossa própria sexualidade, não é? E tampouco a sexualidade dos outros. Eu me lembro de um filósofo grego que dizia: se tu queres conhecer aos outros, conheça-te a ti próprio primeiro. Então, a nossa educação, de forma sistêmica, não nos permite conhecer a nós próprios enquanto seres sexuados, portadores de uma sexualidade. E é aqui onde vem o Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e ele fala da educação libertária, da educação emancipatória, que liberta o oprimido. Eu quero trazer aqui Paulo Freire para mostrar como é que as nossas práticas hoje, elas se posicionam contra o Paulo Freire nesta perspectiva. Por quê? Porque a nossa educação não nos liberta a tal ponto de nós aprendermos a conviver e a coexistir pacificamente com as sexualidades que se nos apresentam. Portanto, os sujeitos que se demarcam daquilo que se considera de normativo social, que é a invenção da heterossexualidade, não é? Eles são colocados nas margens, são marginalizados, têm os seus direitos humanos ameaçados e em permanente perigo. Ainda esta semana eu ouvi aqui alguns países da África, né, Uganda e tantos outros, mesmo a Gâmbia, aprovaram leis, né, agravaram até as penalizações contra pessoas não heterossexuais. Portanto, é aquela questão da heterossexualidade compulsória. E por que trazer a diversidade sexual para quem está a estudar química novamente? É que nós, antes de sermos químicos, nós somos seres humanos. E cada ser humano, ele é feito, ele é portador de uma sexualidade. E esta sexualidade, ela vai se expressar com singularidade, com particularidade, em cada um dos nós, em cada um dos sujeitos. Não é? Embora seja ela performada, seja ela moldada pelo contexto social e político que se vive. Eu quero lembrar uma coisa. Eu me recordo que o Brasil havia dado importantes avanços nesta questão da educação sexual, da diversidade sexual, etc. Do respeito pelos direitos sexuais. Não é? Me lembro dos parâmetros curriculares nacionais e outros, como parte deste engajamento, não é, da sociedade brasileira como um todo, da educação, da classe política, com respeito à questão da diversidade sexual, da educação sexual. Mas eu noto com alguma tristeza hoje que ante uma democracia em decadência, permita-me dizer isto, este posicionamento é meu, pessoal, não deve ser vinculado ao IFES, que é meu, que ante uma democracia em falência, em decadência, o que nós vamos notar é o recrudescimento de novas formas de fundamentalismo, novas formas, não é, de radicalismo, que impõem uma violência permanente com os sujeitos não heterossexuais. Da mesma forma que há uma violência institucionalizada contra o negro, não é? contra o pessoal que está nas margens da sociedade, nos guetos, nas favelas, esta mesma violência que é institucionalizada e consentida é colocada também com os LGBTQI, né? Toda essa diversidade sexual que ainda bem que existe, além da heterossexualidade. Então, isso para dizer que o contexto social e político que se vive num país acaba também afetando ou influenciando, não é, a forma como esta sexualidade se expressa em cada um dos sujeitos. Eu não sei se a professora Graziela quer fazer algum apontamento com respeito a isso, antes de eu continuar. Não, pode continuar, mas eu só
gostaria de lembrar que desde a nossa, né, Constituição Federal, onde vai dizer no seu artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, toda a postura docente, né, aqui falando para os licenciandos em formação, a futura docente, é o quanto é importante o respeito e a inclusão de todos os nossos alunos. Então, toda essa discussão que o professor Juvencio vem nos trazendo, né, é o que a gente vem debatendo, e é preciso, sim, ter uma participação consciente, respeitosa, inclusiva, para práticas que realmente sejam significativas, para que ninguém seja excluído dessa sociedade. Obrigado, professora Graziela. Então, é por isso que eu penso que nós precisamos, no diálogo com Paulo Freire, de uma educação libertária, de uma educação emancipatória, que nos habilite a viver com os outros, que são diferentes de nós. Não é? E nem por isso piores ou melhores ou menores que nós. Não é? Mas, infelizmente, por conta dos dispositivos da sexualidade, por conta das pedagogias da sexualidade, como fala a professora Guacira Louro, né? Nós temos este mecanismo de repressão sexual que é instituído em várias instituições do Estado. Não é? Não apenas a escola, a educação, mas também, mesmo no contexto da família. E o primeiro espaço onde muitas das vezes as pessoas não heterossexuais sofrem uma segregação, uma repressão, e no contexto familiar, não é? Mais restrito, e depois num contexto social mais amplo, em que são desqualificadas, são rotuladas, etc. Lembro-me ainda de um cientista britânico que acabou tendo os seus bônus de pesquisa, financiamento, investigação, etc., limitados porque se soube que ele era gay, era homossexual. Então, vejam só, nós acabamos limitando mentes brilhantes por conta deste ideal preconceituoso com respeito à diversidade sexual. Então, é aqui onde nós precisamos, de fato, de uma educação que seja inclusiva. Educação inclusiva. Infelizmente, em Moçambique, há a tendência de falar de educação inclusiva apenas para alunos com necessidades educativas especiais. Não. A educação inclusiva, ela tem uma dimensão humana por envolver todos aqueles que, por alguma razão, são colocados nas margens. E eu quero aqui falar dos sujeitos com orientação sexual distinta da heterossexualidade, né? Da tal heterossexualidade que é hegemônica, vamos dizer assim. Portanto, a escola, a educação, ela também acaba funcionando, por vezes, e na maioria das vezes, como um mecanismo de exclusão, como um instrumento de exclusão, como um instrumento de repressão contra esta diversidade, não é? Ao se negar esses outros sujeitos que existem e coexistem entre os extremos da homossexualidade, da heterossexualidade, o que significa que nós precisamos pensar num projeto de educação, num projeto de escola, num projeto de sociedade que transcende a mera formação técnico-científica das pessoas. Nós temos agora aqui conosco estudantes do curso de Química, mas a educação é um processo ao longo da vida, não é? É um processo que perdura, tal como a nossa sexualidade. Nós, quando nascemos, nós já temos uma sexualidade que vai sendo fabricada, que vai sendo construída com a nossa socialização. O bebê, ele já sente prazer, não é? E na medida que ele vai crescendo, este prazer vai sendo performado, moldando e deslocando para outras fases, como mostrou inclusive Freud, né? E o próprio Piaget também falou um pouco sobre isto. O que eu quero argumentar, caros estudantes, é que para nós nos entendermos como sujeitos, precisamos ter a consciência da nossa dimensão sexual. Precisamos ter a consciência de que o mundo existe também além de nós.
e estabelecer uma convivência pacífica e profícua com aqueles outros, que eu coloco aqui entre aspas, que muitas das vezes tendem a ser marginalizados. Vejam só como isso é verdade. Vejam só. Imaginem todos eles, os estudantes aqui estão na sala de aulas. Temos ali uma diversidade de raças, temos uma diversidade de gênero, mas sem que ninguém se aperceba, temos também uma diversidade sexual. Porque nada e nem ninguém nos diz ou garante sobre a orientação sexual de cada um. E ninguém tem um timbre na testa que diz que não, você tem uma orientação sexual XYZ. Muitas das vezes as pessoas são rotuladas pelos seus trejeitos femininos ou masculinos, etc. Mas a orientação sexual perpassa isto. É muito além disto. Não é? O que eu quero dizer é que nós precisamos pensar como é que podemos construir uma sociedade mais igualitária, menos excludente, menos homofóbica, não é? No sentido de que todos possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e político, não só do Brasil, mas também da África. Há um senso de que a África é, por excelência, heterossexual. Há um senso de que os africanos eles são, por excelência, heterossexual, que a homossexualidade é uma coisa importada do Ocidente, é uma invenção do Ocidente. Pura falácia. Pura falácia. Nada mais utópico, né? Nada mais falacioso que pensar desta maneira. Há escritos que mostram práticas homossexuais, né? No Egito, por exemplo, muito antes de Cristo, mesmo no Médio Oriente. O que eu quero dizer é que nós precisamos subverter, precisamos nos contrapor contra esta negação da diversidade que se pretende funcionar como uma espécie de garantia da norma. Negar a diversidade sexual, hoje, é uma forma de garantir a norma. E a norma qual é? A norma é a heterossexualidade. Portanto, a ciência, a química, a biologia, a física, todas elas operam e funcionam nesta lógica falogocêntrica, como diria Derrida, não é? Em que o homem tem este privilégio. Então, nós temos que pensar como é que nós podemos subverter. Por isso eu penso que o meu paradigma, que eu sou muito apologista, é o paradigma da subversão, não é? No sentido de desestabilizar os paradigmas, né, dominantes, tanto no contexto da química, da ciência, como fora dela. Este é um aspecto. E outro aspecto que eu tenho aqui a considerar é o seguinte, como disse a professora Graziella, a diversidade sexual, a orientação sexual, são direitos constitucionais, são direitos consagrados na lei federal, o que significa que a escola, que as instâncias educativas, enquanto aparelhos do Estado, como diria Althusser, não é? Elas têm que se conformar com este dispositivo. Contudo, e apesar disso, nós vamos encontrar nas práticas pedagógicas, nas práticas docentes, dentro dos espaços escolares, dentro dos espaços educativos, reminiscências, resquícios desta sociedade fóbica, desta sociedade que tem a aversão à diversidade sexual. Por isso mesmo que aceitar a diversidade sexual pode ser uma escolha de cada um. Ela existe. Você pode escolher aceitar ou não aceitar, mas o respeito pela diversidade sexual, aí já é um dever de todos. E ainda bem que a Constituição Federal consagra isso, né? Porque a discriminação com base na orientação sexual, ela configura-se um crime, ou até da raça, vamos lá dizer assim. Portanto, eu queria, neste primeiro momento, trazer essas provocações e pensarmos
será que o facto de não ser heterossexual, sendo um químico, um biólogo, um cientista, ou seja lá o que for, diminui-me do ponto de vista cognitivo ao ponto de eu não poder dar o meu contributo para o desenvolvimento do arcabouço do conhecimento humano, da sociedade humana, da humanidade? Eu penso que não. Portanto, preocupa-me hoje o radicalismo não só religioso, mas também há uma espécie que eu chamaria de radicalismo político, ou fundamentalismo político, em que, em nome de uma política e num casamento muito promíscuo entre a política e a religião, com todo o respeito pelos credos religiosos de cada um, não é? Nós vamos notar que essa questão da diversidade sexual começa a tentar ser reprimida. Vejo muitas mortes de pessoas não heterossexuais. Ainda há pouco tempo, eu vi no Facebook, não é? A questão do ataque cibernético à página de um importante núcleo, grupo de pesquisa, que está engajado na promoção dos direitos humanos, dos direitos reprodutivos, dos direitos sexuais, não é? Da diversidade sexual. Portanto, estes ataques, eles não são neutros, eles são uma espécie de mensagem, né? É uma espécie de discurso que o poder está a produzir para mostrar que não é a favor da diversidade sexual. Não é? Então, eu gostaria de pensar, por exemplo, como é que nós podemos, nas nossas práticas, tanto no contexto familiar quanto profissional e educativo, como é que nós podemos contribuir para subverter, não é, este paradigma dominante que nos induz a uma sexualidade monolítica, a uma sexualidade única. Portanto, não vamos falar da sexualidade, vamos falar das sexualidades, da diversidade sexual, né, que se expressa com singularidade em cada um dos sujeitos. Vocês podem ir deixando algumas questões, podem ir deixando alguns comentários, perguntas, acréscimos aqui no chat, se quiserem, e eu teria muito prazer de comentar junto com a professora Graziela. A professora Graziela quer fazer algum acréscimo pontual? Quero sim, quero me desculpar que Por a favor. corredora está resfriada, mas estamos aqui. Tirei o fone para melhorar um pouco, mas está dando interferência. Vou procurar falar mais. Tá? Nós vivemos um retrocesso hoje, né, na área da sexualidade, da educação sexual, consequentemente na área do gênero, e isso não lista em nenhum contexto. Está difícil na minha voz, né? Não, mas consigo ouvir. Pode prosseguir, dá para ouvir. Então, na formação docente, olhando aqui, né, para os licenciandas em química, futuros professores, futura, pensar nessa educação sexual, nessa legislação que não dá respaldo, mesmo a Constituição Federal, portanto, né, pela Lei de Direitos de Base, Plano Nacional de Educação, aqui. A Base Nacional Comum Curricular, parâmetros curriculares nacionais, que o Gilberto citou há pouco, que vai trabalhar de forma transversal as questões de sexualidade e da educação sexual, nós precisamos reafirmar e cada vez mais poder ter espaço para poder avançar nessa área, pois nós vivemos, né, dentro de uma construção heteronormativa e nós precisamos desconstruir que a nossa sociedade é plural. Isso está muito ruim para mim, então eu estou com bastante dificuldade. O professor Juventus falou sobre o ataque cibernético, que é um nosso grupo de pesquisa pelo Laboratório de Educação Sexual aqui pela Universidade de Santa Catarina, UDESC, onde estávamos fazendo um mini debate sobre pobreza menstrual, uma discussão importante dentro da área das políticas públicas necessárias para que a gente possa diminuir a evasão de meninas que não têm condições
de ter esse material de higiene durante, né, todos os meses. Ô, Juventus, eu vou passar a palavra para você, porque o meu som está muito ruim, eu estou recebendo aqui, tá? Tá, tá, tudo bem. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a quem está a acompanhar essa live, não é? Para poder deixar seu comentário, sua pergunta, seu acréscimo, não é? Para fazer acréscimos àquilo que estamos aqui a discutir, porque a abordagem que eu trago não pretende ser informativa, não é? Mas reflexiva, para juntos podermos aqui pensar num projeto mais inclusivo da educação. Quando nós falamos da educação sexual, eu não estou aqui a tentar argumentar ou defender que não. O professor de química, o químico, tem a missão primária à educação sexual. Não, é ensinar química. Mas, como todos nós somos educados ao longo da vida e no dia a dia, a educação sexual também interessa ao professor de química. Ou o professor de química também deve estar engajado neste processo. Porque enquanto ser humano, indivíduo, professor, etc., ele também, não é, educa sexualmente. Tanto por aquilo que diz ou faz, como por aquilo que não diz ou não faz. Né? Pelos seus silêncios, né? etc. Então, nós temos que pensar nesta interseção, né? Entre a ciência e a diversidade sexual, entre a ciência e a sexualidade. Eu estou a ver aqui, a Sílvia fala, já ajudaria bastante educando nossos filhos a respeitar a diversidade sexual, as escolhas, etc. Né? Olha, a verdade é o seguinte, por exemplo, em Moçambique, onde a homofobia institucionalizada, consentida, é uma coisa horrível, não é? Os sujeitos não heterossexuais, por vezes, são vexados publicamente, são excluídos das suas próprias famílias, etc., e retirados desse estatuto. Veja só, um homem gay, por ser gay, pela orientação sexual, e é retirado desse estatuto de homem, como se a identidade de gênero ou a identidade sexual fosse uma continuidade, a orientação sexual fosse uma continuidade da identidade de gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é difícil aceitar isso. A sociedade rejeita, a sociedade nega. E quando eu falo da sociedade, estou a falar de nós, porque a sociedade não é uma entidade abjeta, uma entidade amorfa, uma entidade, vamos lá dizer assim, que não existe. A sociedade somos nós. Sou eu e a professora Graziella, são vocês que estão aqui, são vocês que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Então, o que nós temos que parar e pensar é como é que nós nos posicionamos perante o diferente. E, de novo, Edgar Morin, nós temos que aprender a viver e a conviver com o diferente. Hoje, a pandemia da Covid-19 nos está a ensinar isso. Está nos a ensinar a viver e a conviver com uma doença até então que nos era estranha, que nos era abjeta. E nós estamos aqui a conviver com ela. O que significa que nós temos que aprender a respeitar a diversidade. Bom, vem aqui uma questão. Boa noite, gostaria de saber como o ensino de biologia pode trabalhar a questão da transexualidade. A professora Graziella, se querer, também pode intervir daí, tá? Tá certo. Só que eu tô com uma dificuldade grande no tá som. Certo. Tá. É assim, um contributo. Eu não quero dar receitas prontas. Eu gosto muito mais de problematizar do que oferecer receitas prontas ao consumo ou fórmulas mágicas. Dizer, não, tem que ser assim. Não, eu não gosto muito disto. Eu gosto muito de dar espaço para outras possibilidades. É assim, historicamente, os professores de biologia têm sido olhados como os mais habilitados para falar da sexualidade. Por causa daquela
Professora Graziela, eu sugiro que se estiver com algum em desconforto, beber um pouquinho d'água, não gelada, ajuda, tá bom? Obrigada, vou perguntar. É, eles são olhados como os mais abalizados ou habilitados em ensinar sexualidade, porque liga-se muito a sexualidade ao corpo, né? Como uma dádiva, algo já que a pessoa nasce e está ali. Mas não. A transexualidade mostra que a sexualidade vai muito além deste viés do corpo, deste viés biológico, e mostra-nos que a sexualidade é uma construção social. E se ela é uma construção, ela é aprendida. A sexualidade ela é aprendida. E é aprendida ao longo da vida, da ontogenia. Então, como é que a biologia pode abordar a transexualidade? Primeiro, é romper com o binarismo sexual. Homossexual, heterossexual. É romper com esta visão binária. E mostrar que a sexualidade, ela é algo fluido. Se é algo fluido, então permite que outros sujeitos, entre elas, também sejam considerados normais. Deixa eu lembrar uma coisa. Havia, por conta da biologia, da medicina, da psicopatologia, o rótulo da diversidade sexual, da homossexualidade e outras práticas e outras identidades, olhadas como se fossem doenças ou patologias. Hoje, o Manual do Código Internacional de Doenças já não consta lá a homossexualidade, por exemplo, como doença. Não é. É uma orientação sexual tal e qual Kinsey já tinha nos mostrado, como a heterossexualidade, etc. Então, eu falo como quem conhece biologia. Se formos numa lógica meramente biológica, a desconstrução da sexualidade, além do corpo, é um pouco difícil, o que significa que nós temos que buscar, numa perspectiva da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, no diálogo com outros campos de saber, os contributos para discutir a sexualidade. E um dos contributos que nós podemos ter é da psicologia, ou também da antropologia, e que elas vão nos dizer que, sendo a sexualidade inerente ao existir do homem, a transexualidade também é uma forma de expressão desta sexualidade. E se quisermos, podemos ir ao nível genético, vamos dizer, não, existe o cromossomo XY, isso mostra que a heterossexualidade é definida ao nível genético. Não, não existem genes da heterossexualidade, da mesma maneira que eu quero acreditar que não há genes da homossexualidade. Por isso que há uma loucura, né, que prevalece em alguns círculos. Ah, não, vamos fazer a cura gay, vamos desenvolver a vacina para tratar isso, quer dizer, como se fosse uma doença orgânica, que não é doença nenhuma. Há essa loucura, essa paranoia que ainda paira na cabeça das pessoas. Por quê? Como eu falei, porque a nossa educação ainda não nos permite viver com o diferente. Então, abordar a transexualidade na biologia significa ir além do viés biológico da sexualidade. Significa subverter, não é? Significa abalar, significa interrogar, significa questionar o próprio viés biológico da sexualidade. Bom, não sei se tem mais alguma outra questão aqui. A representação política hoje julga e induz a intolerância em todos os sentidos. É verdade. É verdade. É verdade. E eu acho, no caso, por exemplo, do Brasil, uma realidade que eu acompanho de perto, né, porque conheço um pouco, de fato, nós temos acompanhado este retrocesso. Da mesma forma que há um fundamentalismo que vai surgindo algures no Médio Oriente, no norte de Moçambique, etc., que instiga a violência contra uma determinada crença religiosa. Esse radicalismo político que também há hoje no Brasil, né? Essa tendência de direita ou extrema-direita, vai, numa aliança com o poder religioso, instigar a violência e a intolerância sexual, né? A intolerância contra
a diversidade sexual. E este é o maior retrocesso, porque isto nada mais é do que a prescrição, né? O consentir, a institucionalização de uma violência gratuita contra os direitos humanos. E vejam, o curso e a prática, eles são totalmente dissonantes. Não é? Há uma dissonância entre essas coisas. Então, o que nós temos que garantir é esta continuidade, esta uniformidade em nossas práticas, não? Como sujeitos, professores, como pais também. Precisamos pensar nisso, porque muitas das vezes nós não conseguimos, vamos lá dizer assim, confrontados com uma orientação sexual diferente dos nossos filhos ou da nossa filha. Como lidar com isso? Porque a gente tem na mente, ok, o meu filho nasceu com um pênis, é portador de um pênis ou de uma vulva, então ele tem que ser homem. E ser homem significa ser heterossexual. E quando ele não é, aqui vem o dilema. Então, por isso, mais uma vez, que essa questão da educação sexual, de repensar na diversidade, se faz relevante. Eu vou tentar aqui ver mais. Professora Graziela, por favor. Nós caminhamos para o final da nossa live, para que nós possamos salvar, né? Ela precisa ter 1 hora ali no máximo. As questões da diversidade sexual e inclusão, elas são extremamente importantes. Nós, enquanto professores, temos a obrigação, o dever, dentro da legislação brasileira, de se inteirar, né, e incluir todos os nossos estudantes. A oportunidade de estar falando dentro da licenciatura em Química é mais um avanço, né, que mais cursos possam dialogar sobre isso, que pessoas possam chegar a conhecimento, lembrando que se nós vivemos uma sociedade que foi construída heteronormativa, ela pode ser destruída, pode e deve. Nós vivemos uma sociedade plural, e para isso precisamos ter espaço. E eu vou relembrar aqui, só vou falar isso, está muito ruim meu som. Uma pena, peço desculpas, gente, mas o som hoje, tá? A internet não está me ajudando aqui hoje. Eu fiz uma live recente com uma transexual, uma querida, e ela relatou a história dela, da educação infantil, ao mestrado em educação sexual. Eu vou relatar só foram N fatores, N motivos, N situações de violência no decorrer de todos os anos. Mas o que mais me chamou a atenção, o que me vem à cabeça agora, ficou 10 anos na escola sem beber nada, porque não tinha banheiro para ela ir. 10 anos. Então é muito sério. É muito sério, nós precisamos discutir essas questões. Mas eu quero te agradecer imensas palavras finais, professor do evento. Eu vou me desculpando pelo som, está horrível. Bom, as minhas palavras finais são as seguintes. O nosso engajamento, quando eu falo nosso, meu, o seu, professora Graziela, e de cada um que está aqui, é de poder influenciar políticas, não é? Que sejam favoráveis à diversidade sexual e respeitem. Eu acho que este é um ganho muito importante. E eu vejo no Brasil todo esse conjunto de grupos de investigação, etc., fazendo este pressing, não é? Neste sentido. Portanto, faz todo sentido pensarmos numa educação, pensarmos numa formação de químicos, biólogos, engenheiros, matemáticos, não é? Além do viés meramente técnico, e pensar na sua formação como seres humanos. Obrigado. Muito obrigada, professor Giovanni, muito obrigada. É sempre uma honra tê-lo conosco. A sua experiência, a sua capacidade de incluir, né, de nos incluir em diálogos acadêmicos, pessoais, enfim, de uma forma geral, está aqui conosco essa hora, agradecer
que a gente possa continuar nessa luta por uma educação sexual emancipatória, por uma educação sexual inclusiva, onde a diversidade sexual ela esteja sempre presente, porque é isso que nos faz uma sociedade tão linda, tão rica, que deveria de ser muito feliz pelas diferenças que nós temos. Então, muito obrigada, muito obrigada. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigada pela participação aqui. Peço desculpas pela audição péssima. Também estou resfriadinha, mas então estou. Mas a fala do Juvencio foi maravilhosa. E é o que vale. Obrigada, querido. Uma boa noite a todas Prazer. as pessoas aqui presentes. Obrigado. Obrigada, tá, gente? Olha, tem um link aí para quem quiser o certificado de participação na live, por favor, preencher, que a gente vai caminhar. Juvencio, bom descanso, queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente.